Boa tarde, meus ouvintes, minhas ouvintes, telespectadores e telespectadoras. Eu sou João Paulo Hack Miranda. Este é o programa Semente Abstrata. Falo com vocês diretamente dos estúdios da Rádio Vibe Mundial, 95.7 FM, nesta tarde de segunda-feira, hoje, dia 19 de fevereiro de 2024. Podemos dizer que hoje é a primeira segunda-feira realmente útil do ano, né? Depois do carnaval. Temos aí uma segunda-feira bastante expressiva por diversas razões. Primeiro, como eu sempre falo, é o dia da lua. Hoje também o sol ingressou no signo de Peixes. Então estamos aí há 30 dias, para dizer a verdade, 31 dias do ano novo astrológico. Então já é um momento mais do que propício para nós nos prepararmos aí realmente para a entrada de 2024 com toda a sua força a partir do dia 20 de março de 2023, que marca o ano novo astrológico. Então, gente, hoje, essa semana também, nós vamos ter a 75ª Convenção da Sociedade Brasileira de Eubiose em São Lourenço. É uma edição comemorativa dos 100 anos da nossa escola. Dessa escola iniciática, que foi fundada pelo professor Henrique José de Souza e sua contraparte, a venerável Helena Jefferson de Souza. Essa sociedade foi fundada em 10 de agosto de 1924, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Então hoje, neste ano, completam-se 100 anos da nossa escola como instituição civil. A nossa escola, ela é como uma escola de iniciação, legítima, não é? Ela possui o seu aspecto institucional, seu aspecto civil, institucional como uma pessoa jurídica, e existe o lado interno, o lado espiritual, não é? O lado esotérico, com S. A face institucional é a face exotérica e a face sagrada, não é? A face iniciática é o esotérico com um S. E o esotérico, a parte esotérica da nossa escola, que é também chamada, né, de série interna, mas nada mais é do que a Ordem do Santo Graal, essa ordem que foi fundada em 28 de dezembro de 1951, né? Fundada aqui com uma missão específica para esses novos tempos, para esse novo ciclo de aquário que se inicia, essa era de aquário que vai perdurar por 2000 anos, aproximadamente, e também, não é, o advento da nova consciência avatárica, que é Maitreya Buda. Então, a Ordem do Santo Graal, ela foi fundada com essa missão específica, fundada pelo nosso saudoso professor Henrique José de Souza, esse grande iniciado, essa grande consciência que, não é, nasceu no Brasil, nasceu na Bahia, em Salvador, Bahia, no dia 15 de setembro de 1883. É um privilégio, um orgulho, um privilégio para todos nós brasileiros, né, termos esse conterrâneo, termos como conterrâneo o professor Henrique José de Souza. E a dona Helena também, a sua contraparte. Eles ainda não são muito conhecidos, mas até faz parte realmente do processo, faz parte do processo iniciático, faz parte da missão da nossa escola, tá? Eles vão se tornar mais conhecidos com o tempo. Já são mais, né, vamos dizer assim, nos últimos 30 anos, eles foram se tornando mais conhecidos, mas ainda dentro de um círculo muito restrito, se comparados com outras personalidades, por exemplo, mas eles vão se tornar, sim, porque isso é de lei. Até me veio aqui na memória, né, uma das pessoas que ajudaram muito a divulgar o nome da nossa escola, a divulgar a eubiose, a divulgar os mistérios do Santo Graal, os mistérios da Ordem do Santo Graal, a falar sobre o professor Henrique José de Souza, sobre
Melquisedeque, não é? Sobre o culto a Melquisedeque, que é a parte, podemos dizer assim, a parte espiritual da nossa escola, não é? A parte templária da nossa escola, o culto a Melquisedeque, o Senhor das Duas Faces. Não é? Logo me vem à memória quem? O saudoso professor Ademar Ramos, que foi o meu primeiro professor de teosofia, foi também, não é verdade? É um grande amigo. Então deixo o meu abraço também e todas as minhas homenagens para o nosso querido professor Ademar Ramos. Se hoje também a nossa escola é mais conhecida, se hoje se conhece um pouco mais sobre Maitreya, sobre a Era de Aquário, sobre a missão do Brasil na Era de Aquário, sobre as figuras de professor Henrique José de Souza e de Dona Helena Jefferson de Souza, nós devemos isso a muitas pessoas, com certeza. Mas dentre elas, uma das principais é o professor Ademar da Cunha Ramos, que não é, eu estou agora aqui na rádio, não é, por uma questão de destino, não é? Nunca imaginei que eu poderia algum dia estar aqui, não é, falando de assuntos parecidos, não é, falando de questões parecidas com o que o professor Ademar Ramos falava, eu que era seu ouvinte. Conheci a eubiose através dos programas do professor Ademar Ramos. Minha mãe era ouvinte do Ademar Ramos já desde a década de 90, né, meados aí da década de 90, e até que algum dia, no final da década de 90, eu ouvi o programa aqui na rádio, o programa que passava na hora do almoço, aí eu comecei a ouvi-los sucessivamente. Então, gente, eu vou falar um pouco hoje sobre, até em homenagem aos 100 anos da SBE, Sociedade Brasileira de Eubiose, eu vou falar um pouco sobre o Santo Graal, sobre os mistérios do Santo Graal e a relação, não é, que existe do Santo Graal com o amor universal. Pode parecer estranho, mas a taça do Santo Graal, que é uma das expressões simbólicas do Santo Graal, ela não se restringe à taça, né? O simbolismo do Santo Graal ele é muito mais profundo, ele é muito mais rico do que nós costumamos imaginar. Existe o Graal no seu aspecto, nós podemos analisar sobre o aspecto do conhecimento como um livro sagrado. Nós podemos analisar como uma pedra, né, uma esmeralda que caiu da fronte de Lúcifer na queda dos anjos, por exemplo. A esmeralda do conhecimento. Cai a esmeralda e Lúcifer, não é? Que era o chefe da quinta hierarquia, né? Estou falando de consciência, de hierarquia, passa a perder a sua consciência e ver a realidade distorcida. Tá? O Graal também ele pode ser analisado, não é, sob o aspecto da própria história das hierarquias criadoras, da própria história da gênese humana, que é a antropogênese. Não vou entrar nesses meandros, não é? Eu vou me restringir agora à taça, porque a taça é um símbolo do amor universal. A taça é um símbolo feminino. A taça, ela representa o útero, ela representa o ventre. Vejam, no tarô menor, existem o quê? Existem 4 naipes. São os arcanos menores, que são os mistérios menores, são 14 cartas, 14 arcanos, né? Cada um deles, 14 arcanos em 4 grupos, formando 56. Esses 4 grupos são os 4 naipes: espadas, baguetas, copas, não é? E ouros, ou moedas. As copas, elas representam justamente o aspecto superior feminino, o aspecto sagrado feminino. Então, vejam que o aspecto, aí falando da ordem do Santo Graal, uma ordem sagrada que existe manifestada na face da Terra, ela tem esse aspecto, ela é uma ordem mista, ela é uma ordem que engloba tanto homens como mulheres, não existe restrição, não é? Não existe qualquer restrição a gênero, sexo, etc.
Tá? Qualquer pessoa pode ser membro da Ordem do Santo Graal, mas é uma ordem que engloba os dois princípios. Tá? Mas nós não podemos nos esquecer de que a taça é um símbolo feminino, é um símbolo que representa o sagrado feminino, por isso que dentro da iniciação da eubiose, o aspecto feminino ele é tão forte dentro da parte templária, dentro do contexto templário. E templário, como o próprio nome diz, o trabalho templário é um trabalho ligado à ritualística, ligado à parte ritualística, tá? Ligado à parte em que você trabalha a sua conexão, a busca da conexão à sua consciência superior, ao seu eu superior, tá? Então, a figura da mulher, não é, dentro de um ritual, ela é a central. É a figura de quem? É a figura da sacerdotisa. A sacerdotisa como o quinto ponto, o ponto de conexão, a figura central da ritualística, que é o ponto de conexão com o sagrado, que é o ponto de, como quinto princípio, não é? O ponto de conexão, o ponto que faz a conexão com o aspecto já espiritual. Então, se nós observarmos, por exemplo, quando se fala a cruz, né, a rosa cruz, o simbolismo da rosa cruz, por exemplo. Existem os 4 braços que representam os quatro naipes dos arcanos menores, que representam os 4 elementos, que representam o quaternário, a cruz, e existe o quê? No meio da cruz, uma rosa. A rosa que é o símbolo da própria espiritualidade, do despertar. Na ritualística nas ritualísticas da Ordem do Santo Graal, a mulher ela representa, como uma figura central, a sacerdotisa ela representa a rosa, ela representa esse quinto ponto. Tá? Então, a taça do Graal, os mistérios do Graal, a Ordem do Santo Graal, ela é ligada diretamente, a base dela é o sagrado feminino, que é a força do quê? Do amor universal. E o que é a força do amor universal? O amor é a força motriz do universo. E a sua expressão simbólica máxima na face da Terra é o que? A taça. Aí sim, a taça do Santo Graal. Eles são resguardados pelo aspecto feminino, a mulher como aspecto feminino dos avataras. Às vezes me perguntam por que os avataras são do sexo masculino. Isso não é verdade, né? Existe sempre o duplo aspecto. Normalmente o aspecto feminino ele fica mais oculto porque é da natureza feminina ser mais oculta, mais resguardada. Por quê? Porque a mulher é mais... O princípio feminino é mais sagrado do que o masculino. Os dois são importantes, cada um tem a sua função. E eu não estou aqui entrando em questões que pode levar a alguma coisa sexista, sectária na parte de homens e mulheres. Não é isso, tá? Mas a mulher, o princípio feminino é a força que recebe, receptiva e que gera, é o meio. Por isso que a taça é um símbolo feminino, tá certo? A mulher é a doadora da vida, aquela que gera, que gesta. E vejam o seguinte, o quinto princípio, lembra que eu falei, o quinto princípio já espiritual, é representado por Vênus. Dentro da escala dos 7 planetas sagrados, é representado por Vênus. Vênus é um planeta o quê? Feminino. Vênus é o quinto princípio. Vênus é a quinta hierarquia criadora. Tá? Na mitologia, Vênus é quem? É a Afrodite. Afrodite é a deusa feminina, é a deusa da beleza. Nos arcanos maiores do tarô, qual que é a expressão de Vênus? É o arcano 3, a imperatriz. É a força que gera, é a força que doadora da vida, a força que gera a vida. Qual é o ciclo venusiano na mulher? É quando a mulher está grávida. Tá? Então, gente, e qual é a força, essa força de doação da vida, de geração, de manutenção da vida?
não é? De perpetuação, um instinto de perpetuação. De onde vem isso? É da força do amor universal. O amor universal, ele é a força que mantém tudo em absoluta harmonia. Vênus não é o planeta que representa harmonia também, e em coesão. Em coesão e na sequência, né? Quer dizer, a existência, ela é eterna. Tá? O universo, existe uma existência finita. Tá? Por exemplo, esse nosso universo, ele teve um início, ele vai ter um fim, mas o que é a infinitude? Né? É a sucessão de universos finitos. Então não acaba nunca. Tá? Quando está terminando um ciclo de um universo, já está começando outro e por aí vai. Essa é a força do amor universal. Tá bom, pessoal? A expressão máxima também não é na figura de uma hierarquia, né, e como uma representação feminina, é o que nós chamamos de Alamirá. Tá? Então, Alamirá é a expressão máxima da Mãe Divina, que aí, em determinadas tradições, ela toma alguns nomes, ela toma algumas expressões, por exemplo, no caso do cristianismo, como Mãe Maria, tá? Mas é a mesma coisa, o que é Maria? Quem é Maria, então? Quem é Maria? Maria é uma expressão de Alamirá. Tá? Tem expressão como Maia, tem expressão como Lakshmi, por aí vai. Gente, e amor, como eu disse, o amor é a força motriz do universo, da vida, da eternidade. E como sabedoria, porque sabedoria é amor, é consciência, sabedoria é fraternidade, é compreensão, não é? Amor e sabedoria é tolerância, é respeito. E não é isso que o nosso mundo está mais carente nos dias de hoje, não é de amor? Não é? Porque o amor é a fonte de todo... Como se pode praticar o amor? Eu estou falando isso não no amor no sentido egoístico, tá? Falando isso no sentido universal. Como se pode praticar o amor se há algum resquício de egoísmo, por exemplo? Porque é um pressuposto do amor o absoluto altruísmo. Então, como nós vivemos num momento, num mundo em que o egoísmo predomina sobre tudo, qual é a polaridade do egoísmo? É o altruísmo, não é? Então, o que mais falta no mundo realmente é o amor. É o amor. Isso é a maior carência do nosso mundo atualmente. E aí, gente, eu vou me valer aqui, antes de nós fecharmos o programa, temos ainda 6 minutinhos, eu vou, em homenagem, então, a esse grande momento do mundo, esse grande momento do universo da iniciação, não é? Faço essa homenagem ao símbolo do Santo Graal, essa homenagem ao sagrado feminino, à ordem do Santo Graal, citando palavras de São Paulo, né? Epístola aos Coríntios, o capítulo 13. Capítulo 13, vejam que nada é por acaso. O número 13 é um número que representa o sagrado feminino. Por isso que não tem nada a ver você associar o número 13 à falta de sorte. Tá? O arcano 13 é a morte, mas ao mesmo tempo é o quê? É a vida. A linguagem dos arcanos, ela não é superficial. Ela não está na aparência. O que os arcanos maiores do tarô, o que eles transmitem, é algo muito maior, tá? E que não está restrito àquela imagem que está ali. É uma consciência muito maior. E o número 13 é o número sagrado, o número mais sagrado que representa o feminino é o número 13. Tá? O número 13. O arcano 13. Então vamos lá. Capítulo 13, Epístola de Paulo aos Coríntios.
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana nem se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. E não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, estas desaparecerão. Havendo línguas, estas cessarão. Havendo ciência, esta passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Gente, palavras belíssimas de São Paulo, não é? Eu não farei nenhum comentário, porque qualquer comentário que eu fizer pode ser algo com uma profanação dessas belíssimas palavras de São Paulo. Eu deixo então a minha mensagem aqui, a minha mensagem de amor, não é? E as minhas homenagens também a São Paulo, este grande iniciado que foi São Paulo apóstolo. Gente, então nesses 2 últimos minutinhos, eu aproveito para fazer um chamado a vocês para o curso peregrino da Sociedade Brasileira de Eubiose, departamento do Sumaré, departamento do qual eu faço parte, onde eu sou instrutor, departamento do Sumaré, as aulas do peregrino, que é a porta de entrada para a iniciação dos graus da Sociedade Brasileira de Eubiose. O peregrino, nós teremos a primeira aula no próximo dia 29 de fevereiro de 2024, hein? Dia 29, que só acontece de 4 em 4 anos, né, o ano bissexto. Esse ano, então, as aulas começarão no dia 29, quinta-feira. As aulas do peregrino da Eubiose Sumaré serão todas as quintas-feiras, às 20 horas, das 20 até as 21h30. As aulas são presenciais. O departamento do Sumaré, o acesso é muito fácil, é muito tranquilo, fica nas imediações da estação Vila Madalena do metrô, cerca de 500, 600 metros da estação Vila Madalena. O endereço é Rua Paracuê, número 188, no bairro do Sumaré, em São Paulo. As inscrições estão abertas, corra para fazer a sua, porque as vagas são limitadas. Faça suas maiores informações e inscrições pelo WhatsApp no número 11 99 112 1707. 99 112 1707. Nós esperamos por você, então, no próximo dia 29. Vai ser uma jornada muito legal, vai ser uma jornada muito rica, de muito conhecimento. Você vai ter oportunidade de conhecer novas pessoas, de fazer novas amizades. É muito gostoso a interação que nós temos, né, na eubiose como um todo e nos graus, especialmente no peregrino, que é o primeiro, tá bom? Eu tenho uma grande satisfação de ser o instrutor do peregrino já há alguns anos. Gente, muito obrigado, um grande abraço e uma semana iluminada para todos nós.